tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vamos para a palavra então? Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Possivelmente que eu vou ministrar agora, eu também ministrarei às 10 horas da manhã, no próximo culto, mas eu vou concluir essa mensagem no culto à noite. Então, ou seja, a gente vai trabalhar dessa forma, nós estamos procurando fazer isso para quê? Para gerar esse engajamento, porque nosso tempo aqui ele é muito restrito, então muitas das vezes não dá para ministrar tudo. Então a gente ministra de 2 vezes, amém? Você pega a primeira parte aqui, abençoada, assimila, e à noite você pega a segunda parte lá, através do nosso canal do YouTube, amém? Lucas capítulo 8, verso 22, diz o seguinte: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A afirmação de Jesus aqui, ela é clara, objetiva, ou seja, Jesus tinha um plano, tinha um alvo. Ele estava ensinando as pessoas, ensinando as multidões, mas ele, num determinado momento, ele para aquilo e ele vai fazer o seguinte: nós vamos atravessar o mar. Nós vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para o outro lado, porque eu tenho algo a realizar lá. E ele diz isso, e o que acontece? Esses discípulos entram nesse barco, e eles partem para atravessar esse lago. Eu acredito que não seria um barco assim muito pequenininho. Por quê? Porque nada, eram 13 pessoas, Jesus e os 12 discípulos. Mas acontecem algumas coisas que são interessantes nessa viagem. E o texto continua dizendo, a partir do verso 23, enquanto navegavam, Jesus, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Verso 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Querida, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas nessa parte do texto. Jesus ele tem um propósito definido, claro, e ele está rumando aquele propósito, em direção àquele propósito. E é interessante a gente perceber que no meio do caminho houve adversidade, tempestade. A Bíblia fala que a nossa luta, na verdade, não é contra seres humanos, que a nossa luta, ela é espiritual, e ela é contra as autoridades celestiais, ou seja, as hostes espirituais da maldade, que povoam os céus. E ali o que acontece? A gente percebe que essa tempestade começa com um vento, um vendaval. Sem dúvida alguma, essa tempestade ela não era algo assim simplesmente natural, era algo também espiritual. Era algo que nós chamamos de resistência. Era uma resistência àquilo que Jesus estava para fazer, aquilo que Deus estava planejando fazer através do seu Filho. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é que todas as vezes que nós nos colocamos na posição para cumprir o propósito de Deus, para viver a nossa vida para agradar a Deus, vão se levantar dificuldades, vão se levantar muitas das vezes tempestades que na maioria das vezes não tem causa. Mas o que nós vemos Jesus fazendo diante disso? Há uma expressão aqui que é interessante: no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Você consegue compreender isso? O que eu percebo, na verdade, é que a maioria das pessoas, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, elas perdem o sono.
elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir, não conseguem pensar em outra coisa. E muitas das vezes o que acontece? Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias. Eu confesso para os irmãos que no começo dessa pandemia, a gente fica muito preocupado. E eu comecei a assistir, a ver, a procurar informação. E muitas das vezes, até mesmo para tentar trazer uma palavra de esperança, de paz. Mas a gente não pode ser alienado, a gente precisa ver o que está acontecendo. E tendo contato com tanta informação negativa, com tanta notícia ruim, é inevitável você também sujar os seus pés nesse meio. Você começar a ficar preocupado demais. Você fazer com que a preocupação ela exagere, ela extrapole o espaço que é positivo da preocupação, do cuidado, e se torne medo. E ali o que acontece? O que nós percebemos? Diante da tempestade, Jesus estava dormindo. Você já imaginou que diante das lutas, das dificuldades que você tem para fazer, que você tem passado, talvez a única coisa que você não fez ainda foi descansar, foi dormir e pegar e falar assim: olha, tem alguém que cuida de todas as coisas, que é mais poderoso que eu e que está no controle de tudo. Eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Eu acredito que nós precisamos aprender como Jesus a fazer o quê? A dormir durante a tempestade. Pastor, mas isso é loucura. Não é. Quando a gente olha para o contexto da palavra de Deus, nós vamos dizer o seguinte: nós vamos perceber que o conselho de Deus em Hebreus para nós é que nós nos esforcemos para entrar no descanso. Esforçar para descansar parece contraditório, mas não é. É porque na verdade tem muitas coisas que você pode fazer, mas tem muitas coisas que não estão no controle, no seu controle. E o que você precisa fazer? Você precisa confiar naquele que realmente pode fazer alguma coisa, que pode mudar a realidade da sua vida. Nós começamos a falar nessa manhã aqui sobre preocupações, e as preocupações têm roubado a paz de muitas pessoas que estão vivendo com base nisso. O Senhor Jesus disse que são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Aí você vai dizer: mas eu não sou pagão, eu não sou uma pessoa sem fé, eu sou crente, eu sirvo o Senhor, eu sou discípulo de Jesus. Mas olha para a reação dos discípulos no barco. Quando aquela tempestade veio, os discípulos ficaram o quê? Com medo. Então, ou seja, é possível que eu e você, em alguma situação da nossa vida, nós possamos dar uma fraquejada, nós possamos dar um tropeção ali. E a gente tem que entender o seguinte: Cristo está no barco das nossas vidas, amém? E diante do problema nós podemos nos socorrer, clamar a Ele. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que nós possamos seguir o padrão. E qual que é o padrão? É Cristo. Eu quero desafiar você a enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas, as suas adversidades por meio da fé. E qual que é o maior esforço de fé que você precisa fazer? Descansar. Pastor, mas essa tempestade não seria uma tempestade como aquelas naturais que a gente vê aí? Não é. Por quê? Porque é preciso que a gente olhe o todo. Jesus, ele estava determinado a sair de um lado do lago e ir para o outro lado, porque lá ele tinha algo para fazer. Eu queria que você, na verdade, pudesse questionar as tempestades que você tem enfrentado, questionar os problemas que você tem passado, e fugisse da armadilha de naturalizar todas as coisas. Porque se existe aqueles que querem espiritualizar tudo, e às vezes vivem na irresponsabilidade por causa disso, existem aqueles também que não vivem na irresponsabilidade, mas eles vivem na incredulidade, porque eles acham que tudo é natural, tudo é normal, e esquecem que nós não estamos aqui a passeio. O Senhor, Ele nos salvou, amém? Nós estávamos caminhando para a destruição, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele pagou a nossa conta.
Ele mudou a realidade das nossas vidas, Ele nos libertou. Mas presta atenção, para que Ele fez isso? Bom, porque Ele te ama, mas porque através de você, outros tantos também terão novas experiências com o Senhor, amém? Através de você, Deus vai realizar grandes coisas. Aí você fala assim, mas pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero ser cantor, querido. Você não entende que muitas das vezes o que Deus quer fazer começa dentro da sua casa. Quer que você seja uma bênção dentro da sua casa. Houve uma mulher no século 17 que ela serviu a Deus com primazia. Ela dedicou a sua vida. E sabe qual foi o grande feito dela? Ser uma mãe. Ela deu à luz a 14 filhos. E olha, 14 filhos. Conduziu esses filhos até o Senhor Jesus Cristo. Mas que grande talento que ela tinha. Ela não era uma pregadora, ela não era uma cantora, nada. Ela era uma mãe. E essa mãe cuidou dos seus filhos, enfrentou os desafios do século 17 e conduziu eles ao Senhor. E essa mãe gerou Wesley, que é o idealizador do movimento metodista, um dos grandes avivalistas do século 17. Mas sabe quem gerou esse grande avivalista? Uma mulher simples, que ela simplesmente cumpriu a função de ser mãe. Mas ela enfrentou isso com autoridade. Ela entendeu que era sair dali e ir para cá, e que ela chegaria ali e cumpriria o propósito da vida dela. Com Jesus, a gente percebe o seguinte: Jesus ele sai desse lado do lago e vai para o outro. Tem essa experiência, questiona os discípulos, dá uma palavra de advertência aos discípulos com relação à incredulidade, à falta de fé deles. Por quê? Porque eles poderiam ter resolvido o problema. Mas olha, ele fez isso depois que as coisas estavam tudo legal, que a bonança estava reestabelecida. Porque é assim que Deus faz. No meio da tempestade, Ele quer que a gente vença a tempestade. Mas se a gente não consegue, Ele nos ajuda. Mas depois Ele chega e nos orienta de como mudar essa situação. Agora preste atenção no que diz a palavra. Verso de número 26. Navegaram para a região dos Gerazenos. Verso 26. Que fica do outro lado do lago, em frente à Galileia. Quando Jesus pisou na terra, foi o encontro dele, um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma. Mas nos sepulcros, quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe para que não os mandasse para o abismo. Uma grande multidão de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que eles permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Querido, o que Jesus estava planejando fazer? Qual que era o objetivo de Jesus? Trazer liberdade para a vida desse homem. Mas presta atenção,
para que aquele homem fosse liberto, antes Jesus teve que vencer a tempestade lá atrás. Quem que estava causando aquela tempestade? Quem que estava resistindo Jesus e seus discípulos a chegar em Gadara? Sem dúvida alguma, existia uma influência maligna para fazer o quê? Para que mantivesse esse homem cativo, para que esse homem continuasse a viver da forma como ele vivia. E presta atenção, esse homem vivia sob a influência desses demônios. E qual que era o sintoma disso? O que eles faziam? Eu destaco algumas coisas. Fazia muito tempo que aquele homem, ele já não usava roupas, não tinha mais pudor, ele não tinha mais vergonha, ele não se comportava como uma pessoa de bom senso. Querido, muitas das vezes a gente olha para os nossos dias, a gente percebe pessoas que perderam o pudor das suas vidas, que não olham para as suas vidas e não tem mais assim o senso, e às vezes algumas pessoas dizem, é o senso do ridículo, porque estão se expondo de maneira absurda, sem necessidade alguma, mas estão fazendo aquilo, muitas das vezes como uma válvula de escape. Esse homem, atribulado pelo diabo, talvez o Novo Testamento seja o exemplo mais terrível de endemoniado. Ele já há muito tempo já andava nu pelas ruas, causando impacto na vida das pessoas. Porque já imaginou? Como que você fica se do nada saísse uma pessoa pelada aqui no meio de nós? Imagina que absurdo. Como que você se sentiria? Constrangido. Esse homem andava na rua. Consegue imaginar o que estava acontecendo com ele? Mas não só isso. Não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. E uma versão vai dizer que ele vivia clamando nos sepulcros. Já havia abandonado sua família e estava vivendo de fato um caminho de morte. Porque é isso que Satanás deseja fazer na vida das pessoas. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes a gente olha para as situações e a gente acha que é só natural. É lógico que existe a questão da depravação humana, mas a própria depravação humana, ela é resultado da influência do inimigo. É lógico que o ser humano tem responsabilidade, a possibilidade de escolher como que ele vai viver. Mas existem muitas pessoas que são empurradas para esse tipo de vida. Empurradas por quê? Por aquilo que elas estão passando, pelas circunstâncias. O texto continua dizendo, no verso 29, diz o seguinte: pois Jesus já havia ordenado que aqueles demônios saíssem dele, mas muitas vezes eles tinham se apoderado dele. Mesmo com os pés e mãos amarrados, ele arrebentava, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Quadro de uma pessoa que perdeu o pudor, o quadro de uma pessoa que já vive fora de casa, que vive solitário. Querido, está configurado aqui o quadro de muitas pessoas depressivas. Existem pessoas, querido, que a gente conhece, que diante da tempestade que nós estamos vivendo, diante dos problemas, eles estão vivendo um quadro o quê? Depressivo. E por que disso? Querido, existe uma situação que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Aquele que serve ao Senhor, a Bíblia diz que os malignos não os toca. Mas existe muito crente que está se deixando ser influenciado, controlado por comando de voz, controlado pela influência de pessoas que estão externas, de fora. E a Bíblia fala que nós somos atacados por dados inflamados do maligno, aonde? Na nossa mente. Para fazer o quê? Para travar você, para impedir você de cumprir o propósito de Deus.
e para causar destruição na sua vida. Nós vemos hoje uma verdadeira epidemia silenciosa, pessoas deprimidas, pessoas com insônia, pessoas desesperadas, jovens, adolescentes, que usam como válvula de escape a sua automutilação. Quantos casos você já viu na internet? Mas não precisa ir longe. Pessoas, adolescentes, que estão se cortando, se mutilando. E por que fazem isso? Qual a razão? Não existe uma razão objetiva. É uma válvula de escape. E a gente percebe que aqueles homens que enfrentaram Elias naquele desafio, os sacerdotes de Baal, o que eles faziam para agradar a Baal? Eles se automutilavam. O diabo não muda, ele é o mesmo, ele continua agindo da mesma forma. Só que tem muitas pessoas que estão agindo assim, sem saber que estão sendo influenciadas. Eu fico olhando para a vida desse homem aqui, que viveu dessa forma durante todo esse tempo. Você acha que ele sabia, que ele tinha clareza, que ele tinha prazer na vida que ele levava? Que esse negócio de viver em sepulcros, de andar nu, de viver sozinho, de ser muitas das vezes acorrentado, era uma vida de desespero. Mas o Senhor Jesus Cristo naquele dia atravessou o rio, atravessou o lago. Para quê? Para alcançar esse homem e para dizer para ele, para mostrar para ele que existe algo mais, que existe vida além das dificuldades, que existe vida além da depressão, que existe vida além dos vícios, que existe vida além do pecado. Eu não sei quais são as prisões que nesse tempo tem travado a sua vida. Porque às vezes você olha para a sua vida e fala assim: não, mas eu vivo numa boa casa, numa boa família, participo da igreja, estou ok. Mas olha, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu interior e sabe a realidade que você tem vivido nesses dias. Agora, sabe o que é melhor disso tudo? É que você é amado por Deus. Você é amado por Deus. E Deus, na verdade, te chamou nessa manhã aqui para te dar uma palavra de quê? De consolo, de libertação, de esperança, para dizer para você: olha, não acabou. A tempestade existe, os problemas existem, são reais. Mas o poder de Deus é muito maior do que essas coisas. Você precisa, na verdade, diante das lutas e das dificuldades, começar a clamar aquele que tem poder. Clamar aquele que tem poder para mudar a realidade da sua vida. Esse homem, quando Jesus pisou na terra, ele foi ao encontro de Jesus. Talvez você não tenha tido a experiência ainda de participar de alguns processos de libertação. Mas sabe qual que é o maior desafio? É porque a pessoa que precisa de libertação, na grande maioria das vezes, ela quer ser liberta. Mas quando ela está trilhando o caminho para ser liberta, o inimigo ataca ela. Ela é atacada na mente, ela tenta muitas das vezes fazer o quê? Impedir que essa pessoa seja liberta. E a gente vê que quando Jesus pisou, esse homem estava indo ao encontro dele, porque ele queria ser livre. Eu creio nisso. Porque você acha que o demônio ia bater de frente com Jesus? Querido, não existe guerra entre o diabo e Jesus, não. Ele não é páreo. Ele não é páreo. Não tem disputa, não. Mas o que acontece? Quando ele chegou, você já viu que ele já foi todo humildezinho. Faz alguma coisa, não deixa isso, não deixa aquilo. Existem implicações mais profundas nesse texto. Eu quero abordar com você hoje à noite. Mas eu quero parar agora para orar pela sua vida. Nós vamos parar neste momento para orar pela sua vida, para ministrar sobre a sua vida. Por quê? Porque você precisa entender que Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida, porque Ele quer estabelecer um propósito
grande através de você, amém? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero orar por você. Mas eu preciso que você entenda o seguinte: a atitude. Pastor, muitas pessoas, talvez você se pergunte isso nessa manhã. Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que crer. Segunda coisa, você tem que ir no lugar certo. E o lugar certo não é a Igreja Batista Vale das Bênçãos tão somente, mas é ir naquele que pode mudar a realidade da sua vida. Você precisa clamar ao Senhor. Querido, eu quero orar com você, eu quero orar por você, mas existe algo que eu não posso fazer por você. Eu não posso clamar ao Senhor no seu lugar. Existe, olha, eu posso orar por você, eu posso pedir ao Senhor por você, eu posso interceder por você. Mas olha, sabe o que muda a realidade de fato? É quando você mesmo, você clama pelo Senhor. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor daqueles que o clamam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Eu queria que nessa manhã nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E eu queria que você clamasse pelo Senhor. Clamasse pelo Senhor Jesus. Oh Senhor, nós te adoramos. Fecha seus olhos e adora o Senhor neste momento. Ressuscitou. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.